E aí, Pedro, Grande tudo bem? Jackson, Boa noite. Bem, como é graças que a você Deus. está, meu Melhor agora com amigo? vocês aqui, né? Participando desse momento ímpar. Ei, coisa boa, prazer é meu irmão. Seja muito bem-vindo, estou muito feliz de estar nesse bate-papo com você. Olha só, vou desativar os comentários, turma, para você poder acompanhar melhor essa nossa conversa. Lembra, se você... Peraí, está aqui, pronto. Se você quer crescer na contabilidade, ter um negócio numa cidade do interior, fica com a gente até o final, que você vai conhecer um dos grandes empresários contábeis que cresceu, fez um grande negócio numa cidade pequena. Você Bom, eu fala falo agora aqui de da qual cidade de cidade, Jackson? Maracás, Bahia, né? Uma cidade do interior. Nós temos aqui, segundo o IBGE, até aumentou, porque a perspectiva ano passado era de 21 mil. Mas o 21 IBGE mil habitantes? corrigiu e, segundo eles, diz que tem 27 mil e algumas coisas aqui, né? Olha. Ó, ou a galera aí tá fazendo mais filhos, ou tá vindo gente de fora. Tem uma coisa Rapaz, para esse ponto aí, na né? realidade tem vindo bastante pessoas de fora, né? Porque a nossa cidade ela teve nesses últimos tempos um potencial de crescimento por conta da mineração, Pedro. Então a mineração aqui meio que deu uma introduzida em 2008 e 2014 começou a explorar e isso vem fomentando a cidade. É um minério que no mundo só tem 3 lugares, mas em operação só tem aqui. Então isso tem dado uma pujança muito forte aqui no comércio, na cidade, né? Mas ainda tem muita coisa a fazer, né? Olha só, que legal. E aí, antes de pedir, Jackson, para você contar a tua jornada, até para situar a galera, conta um pouco mais. Hoje você tem unidades em quantas cidades? Vocês atendem mais ou menos quantos clientes, quantos colaboradores? Dá um panorama Beleza, geral vamos da lá. sua empresa contábil Bom, hoje. primeiro vou me apresentar. Eu sou Jackson, né? Apesar que Pedro já falou aí, me chamo Jackson Mascarenhas. Sou aqui um dos contadores do Grupo Orcoma. É uma empresa familiar, né? A minha formação é contabilidade, então sou especialista na área tributária. Também estou concluindo um MBA em contabilidade consultiva, porque isso é importante. E o ano passado eu terminei a especialização em contabilidade pública. Hoje nós estamos localizados, Pedro, as nossas unidades. Na realidade, nosso escritório, o grande mentor é o meu pai, né? Ele criou isso lá dentro de casa, no quarto, né? No ano de 85. E eu era novo. E eu ficava vendo aquilo ali, me lembro só da máquina de datilografia, é, que naquele tempo é o que se tinha, mas efetivamente, E é, mais alta mas tecnologia, né? efetivamente ele abriu as portas em 89 aqui em Maracás. Quando foi em 91 nós mudamos para Itaberaba, Chapada Diamantina, e lá ele abriu também. E começamos esse trabalho de expansão, né? Eu, na realidade, eu estou na contabilidade desde quando eu me entendo de gente. Para você ter uma ideia, eu estudava um período e um outro período eu ficava dentro do escritório carregando papel de uma mesa para outra. Fiz isso quando Ô, menino. coisa boa. E fiz um serviço que ninguém queria fazer no escritório, que era bater carimbo nas notas de lançado, de contabilizado. Era de dar calo na mão, viu, Eita, rapaz? teve alguém que participou, até pediu a colaboração da galera, a gente desativou os comentários para você poder assistir melhor, mas se você pegou essa época, né, de carimbar, lançado, de... Dá um coraçãozinho aqui, deixa eu saber se tem mais gente da nossa geração, ó, Jackson. Que a galera que me segue é mais nova não sabe o que é isso, acho que é tudo arquivo eletrônico, nota fiscal eletrônica, XML. Teve um tempo que foi tempo Rapaz, ainda tinha sombrio, né, meu outra amigo? coisa. Tinha um tempo que eu me lembro que tinha umas folhas que era rascunho e tinha um livro padrão. Então, naquele tempo, quem não tinha letra bonita ia para as folhas, escriturava as notas, calculava o imposto. Aí depois ia com a pessoa que tinha uma letra bonita, redonda, rapaz, escrevia no livro Olha para só, transcrever, não cara. podia borrar, viu? Olha o critério. Essa eu nunca tinha ouvido, cara. Olha o critério de separação de atividade. Ó, você tem letra feia? Vem cá para fazer cálculo do imposto. Você tem a letra bonita, tem que Desse segurar jeito aqui. aí. Então, o escritório ele passou Cacetada. por essas etapas e eu acompanhei. Eu me lembro que meu pai ele fazia um processo de seleção, Pedro, nessa época da década de 80 até meados de 90, observando a letra da pessoa. Inclusive, ele incentivava a pessoa a fazer curso de caligrafia.
Depois veio a era da datilografia, a máquina de somar, e eu até fiz o curso de datilografia, quem digitava X mil letras por segundo, por minuto, e quem tinha mais agilidade para isso tinha vaga e ficava numa função melhor. Depois veio a era do computador, me lembro que meu pai comprou um computador, um XP-AT 286 de 40 mega, da tela verde. Rapaz, uma de 92, isso foi o maior, assim, revolução, um disco desse tamanho para gravar. E lembra, galera, o contexto importante, né? A gente está falando de uma cidade do interior, né? Com 20 mil habitantes hoje. E há de se parabenizar. O nome do seu pai, cara, qual é mesmo, o Jackson? João Albino. Se parabenizar a coragem do João Albino, porque naquela época computador, gente, era preço de imóvel. Era coisa assim, extremamente cara para você ter uma rede de computadores, né, com servidor. E você, numa cidade do interior, você ter a coragem de fazer isso, de investir nessa tecnologia. Cara, que legal ver como o João Albino sempre foi fora do seu tempo, né? Porque nessa década dos anos 90, ele fez já um programa de partnership lá para alguns contadores que nós tínhamos, e nós já fazíamos contabilidade consultiva, só não tinha esse nome. Então, a gente já ia no estabelecimento, nós já íamos visitar, né, o cliente, nós falávamos da cor das paredes dele, da fachada, do layout, de gerenciamento, de custo, de tudo isso a gente já falava. Então, isso veio fazendo a diferença. Agora, a contabilidade, Pedro, para nós, ele veio dar um crescimento, principalmente porque meu pai ele teve uma grande facilidade de introduzir todos os filhos no negócio. Então, lá em casa é eu e mais 2. Então, ele conseguiu trazer a gente para dentro e nós somos mais um braço, mais um remo para estar colocando nesse barco. E aí nós viemos dar um crescimento maior, efetivamente, nos anos 2000, 2001, nós começamos a entender que poderíamos avançar usando algumas estratégias que a gente já tinha catalogado durante um período. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa que gostou muito de pesquisar, de entender, e nós tínhamos isso. A gente fazia muita pesquisa de campo para entender quais eram as dores que o empresário tinha. E nós tínhamos uma outra situação que o contador ele precisa se despertar para isso. Ele tem que botar a cara dele no negócio. Ele tem que sair, ele tem que participar de eventos. Então, a gente começou a promover muitos eventos na região para orientar as pessoas. Eventos com entrada de 1 quilo de alimento, em parceria com uma entidade, para levar informação, e isso também nos deu muita visibilidade como empresa de contabilidade aqui na nossa região de Chapada Diamantina, de Rio de Contas, Vale do Jiquiriçá e outras cidades que são aqui espalhadas. Então, a gente começou esse projeto. Ô, Jackson, deixa eu fazer um pequeno parênteses aí, antes da gente avançar, porque eu quero ressaltar 2 pontos. Né? Nessas conversas, o meu trabalho é meio tipo o Jô Soares, eu corto o nosso entrevistado, mas eu quero chamar, Jô Soares não, o Faustão, né? Mas eu quero chamar a atenção de 2 pontos que o Jackson falou aqui, para você capturar isso para você. O primeiro ponto, mais uma vez, como o seu pai teve essa visão, essa coragem de investir em tecnologia, e isso me lembra uma reflexão que eu vi há muito tempo e que me tocou, e eu sempre me lembro dela, que é a seguinte, gente, a Era da Pedra, ela não terminou porque acabou a pedra. Continuou existindo pedra na humanidade. A questão é que você foi para a nova era porque o ser humano evoluiu, não é porque acabou a pedra. E o que isso quer dizer, cara? A questão é que, se você não evoluir, você não sai de onde você está e vai para o próximo patamar. E nessas jornadas que o Jackson foi falando, desde a contabilidade, olha só, a pessoa era contratada, era promovida, quem tinha letra mais bonita e fazia os reportes contábeis, isso depois foi datilografado e era promovido quem digitava mais rápido, com precisão, e depois veio o computador e era promovido quem sabia usar o DOS, e depois virou DOS para o Windows, e quem mexia no mouse mais rápido. Cara, cada geração dessa matou dezenas, centenas, milhares de negócios contábeis que não conseguiram se adaptar. Por que eu estou chamando a atenção disso agora, meus amigos? Estamos diante da mesma disrupção. Nesse momento, nós estamos vivendo
uma nova era da contabilidade, que é da Cloud Accounting, contabilidade em nuvem. A gente está vivendo a transição agora da contabilidade de sistemas locais indo para a contabilidade em nuvem de maneira mais autônoma. Muitos, dezenas, centenas de milhares de negócios contábeis vão ficar para trás. Faça como o seu pai, como o João. Lidere essa transformação. Não deixe ela passar. Porque se você liderar, você vai garantir que a sua empresa seja perene. Uma empresa feita para vencer, uma empresa feita para durar, como diz Jim Collins. Agora, se você se deixar passar, você vai ficar pelo caminho. Então, a primeira mensagem que eu quero chamar a atenção, e que bacana saber que vocês fizeram isso, eu quero ressaltar, gente, mesmo numa cidade do interior, porque é mais difícil. Você tem menos força de trabalho, você tem menos acesso à tecnologia, você tem, às vezes, menos clientela acessível, você tem menos CNPJs ao seu redor. Então, isso é um grande mérito de vocês. E o segundo ponto, e eu te devolvo a bola logo em seguida, Jackson, olha o que você falou. A gente ia fazer contabilidade consultiva há muito tempo, só não chamava desse nome. Gente, contabilidade consultiva sempre existiu. Sempre houve contadores que não estavam ali só para fazer conformidade, só para fazer burocracia. Contadores que queriam ajudar o cliente a ter mais sucesso. E olha só o que o Jackson falou. A gente ia lá na loja do camarada e via como é que as paredes estavam pintadas, via como é que estava a operação, via como é que estavam os custos. Cara, é isso que é contabilidade consultiva. É um contador que se preocupa, é um contador que se importa. Que ele está olhando para o negócio do cliente como se dono fosse. Como se ele fosse o dono do negócio e falar, cara, o que eu faço para esse negócio ficar melhor? É isso que é contabilidade consultiva. Hoje nós temos isso de maneira mais fácil porque a tecnologia joga a nosso favor. A gente consegue fazer reuniões online, a gente consegue acompanhar, automatizar sistemas, conseguimos até mesmo acessar o sistema do cliente, se for um sistema em nuvem. A tecnologia deixou mais fácil, mas a contabilidade consultiva sempre existiu. Sempre houve guerreiros que não aceitavam aquela contabilidade tradicional. O contador não pode ser visto somente como garantidor de burocracia e conformidade. Isso é muito pouco para o contador. Então, assim, parabéns, Jackson e todo o time aí da Orcoma. Cara, que bacana saber que vocês já fazem isso há tanto tempo e que vocês estão já, pelo que eu entendi, então 40 anos de empresa. Nossa isso? Quantos anos tem empresa, total? fizemos no ano passado, inclusive, um evento de comemoração, 35 anos, né? 35 anos. 35 anos de existência, olha só que maravilha. 35 anos de reinvenção. Olha só, 35 anos de reinvenção. Obrigado. Então, parabéns aí a todo o time. Então, Pedro, contigo, a nossa história, justamente de contabilidade, é isso. Nasceu de um sentimento do meu pai, querer empreender, né, ajudar as pessoas, é isso que a gente vive todo dia aqui, falamos para a nossa equipe. Mas a contabilidade, ela veio dar um crescimento maior, justamente quando meu pai ele conseguiu trazer nós, e nós estamos crescendo, e aí você vai ganhando força que você tem braços, né? Quanto mais braços você tem, fica mais fácil. E aí, nessa oportunidade, a gente começou a entender que algumas cidades nós estávamos avançando com alguns clientes e nós começamos a organizar para abrir ali unidades para ter um atendimento melhor no cliente, que é o que nós temos hoje. Hoje nós estamos aqui na Bahia, espalhado uma matriz e 12 unidades. Nós somos 13, total são 13 unidades de escritórios contábeis, né? Olha só, gente, 13 unidades de empresa contábil, uma empresa que nasceu dentro de casa, foi crescendo em 30 anos, 13 unidades. Olha só que incrível essa conquista. Vocês totalizam quantas hoje pessoas? Hoje o nosso grupo ele deve estar entre 230 a 250 pessoas, né? Agora, onde eu estou aqui, Pedro, em Maracás, aqui eu tenho aproximadamente 56 pessoas aqui hoje. Aqui em Maracás, nessa cidade. E é que você sabe, quanto menor a cidade, né? A gente tem problemas de internet, tem problemas de mão de obra, disponibilidade, o número de CNPJs é menor, os desafios são maiores. Mas eu entendo que é onde também estão as maiores oportunidades. Porque você pegando o viés do negócio e aplicando no dia a dia, e vivendo um propósito de ajudar, com certeza é muito mais fácil de você alavancar o seu negócio de crescimento. Você fica com visibilidade mais fácil. Eu gosto muito de uma reflexão. Claro que isso é uma história que tem vários lados, então não estou aqui dizendo que é a verdade absoluta. Mas quando você olha para a nossa humanidade, você vê que, curiosamente, os povos que mais evoluíram eram os povos que tinham menos disponibilidade de recursos naturais. Os povos das faixas tropicais, via de regra, esses povos se desenvolveram muito pouco. Quais foram os povos que fizeram expansões, as grandes navegações? Foram povos europeus que tinham neve, que tinham frio, que tinham dificuldade de alimentação. A realidade é a seguinte, gente: o ambiente condiciona o homem.
Se você tem um ambiente de muita coisa fácil, qual é a tendência nossa como ser humano? Se acomodar. Quando você pega um indígena aqui, quando chegaram os portugueses do Brasil, você tinha indígena pelado e dava português com pólvora e navio feito. Porque como é que pode uma civilização tão mais evoluída que a outra? Claro que existem muitos fatores, mas na minha humilde opinião, o ambiente. Se você tem um ambiente que tudo é farto, que tudo é fácil, você se acomoda àquilo. Agora, quando você tem um ambiente desafiador, você fica um super empreendedor. E a real é, meus amigos, o interior forma super empreendedores. Lá no Master, o Jackson é um exemplo desse, lá no Master, eu posso dizer que 1/3 do Master é de empresários contábeis do interior. E gente enorme. Assim, pessoas com centenas de funcionários, com muita tecnologia, com muita visão estratégica de negócio. É impressionante. Eu falo, bicho, como é que esses caras me descobriram que eu não sabia? Como é que eu não conheci esses caras tão grandes quanto eles são? Então, isso fica de sacada, meus amigos. Essa reflexão toda, tanto quanto o histórico da barra filosófica, é o seguinte: em que ambiente você está se colocando? Você está se colocando em ambiente de desafio? Porque o crescimento, gente, ele vive no desafio. Ele não vive na tua zona de conforto. A zona de conforto faz você estagnar, faz você ficar parado, satisfeito com o que você tem. Quando você se coloca numa zona de desconforto, é o seu crescimento. E aí, o interior, eu quero até passar a bola para você agora, Jackson, você dá um pouco de dica de como você tem feito para superar isso. Mas o interior, onde você tem dificuldade de força de trabalho, cara, não tem tanta força de trabalho pronta numa cidade pequena, de 20 mil habitantes, para suportar um negócio contábil desse tamanho. No interior, que por vezes você tem dificuldade de prospecção de clientes, porque não tem tanto CNPJ nesse interior comparado a uma cidade, uma capital, uma grande cidade. Então, esse ambiente me parece que ele tem formado grandes empreendedores contábeis. Nós temos alguns grandes contadores vindo de cidades pequenas e a cidade é pequena, ele não. Ela não, é uma grande contadora, um grande contador. O que você acha disso, cara? E como é que você tem feito para vencer esse desafio ao longo dos anos, começando com gestão de pessoas? Como é que você tem Pedro, feito isso você aí? falou uma coisa aí que é importante e que nós precisamos trabalhar isso. Eu digo porque a gente trabalhou isso aí. A gente tem que pensar grande, porque o trabalho que dá para pensar pequeno e pensar grande é o mesmo, né? E quando a gente começou a pensar grande, a gente saiu mais da operação e foi para o estratégico, a gente percebeu que o negócio tomou um outro rumo. Porque o contador, ele se prende muito a ficar atrás de uma mesa, olhando um monte de coisa. A mesa dele é aquela ruma de papel e ele acha que aquilo está fazendo ele crescer. E, na realidade, a gente começou a identificar que isso não dava crescimento. Ao contrário, isso dava mais doença para o negócio, para a gente, do que propriamente crescimento. Então, nós começamos a trabalhar no estratégico, na visão daquilo que nós queremos ser, que tipo de comportamento de ações. E aí, lógico, tem 2P que você precisa trabalhar muito bem nisso aí: pessoas e processos, né? Então, a gente começou a trabalhar as pessoas, trazendo elas para essa visão, a gente vendendo a visão do que nós queremos que o nosso negócio chegue, vendendo para ela o nosso sonho, né? Fazendo com que essas pessoas sintam parte disso e preparando, capacitando, desenvolvendo essas pessoas, fazendo com que elas enxerguem que é possível sim ter melhoria, mesmo que a gente está numa cidade pequena, com esse monte de desafios, mas é possível a gente pensar fora da caixa e dizer, não, eu estou num lugar pequeno, mas eu posso pensar grande. E esse trabalho a gente começou de forma interna aqui. Nós criamos um programa que chama PDO, que é Programa de Desenvolvimento Orcoma, onde nós começamos a trabalhar os comportamentos das pessoas, mentalidade, emocional, pensamento. E isso a gente observou que isso melhorou muito o nosso negócio. E a gente faz até hoje. Todo o tempo nós estamos trabalhando. Programa de liderança, desenvolvimento, PDI, Programa de Desenvolvimento Individual, identificando nas pessoas quais são as habilidades que ela mais tem, que são mais afloradas, e trabalhando e usando isso naquilo que dá dentro do nosso negócio. Então, eu tenho pessoas que é para uma área, eu tenho pessoas que é para outra. É um desafio, a gente está aqui constantemente trazendo pessoas, trabalhando com a prevenção. Por isso que o estratégico, quando o empreendedor, o contador, proprietário, ele foca no estratégico, ele se antecipa, porque ele vai se organizando e fazendo a coisa acontecer e, consequentemente, lógico, vai ter momentos que você vai ter uma pressão, aí vai. A gente já teve aqui momentos de pressão, não deu conta,
Aconteceu. Mas hoje a gente percebe que está mais fácil. Hoje não está mais difícil, a gente tem muita coisa para ajudar. Depois nós partimos para a área de processo, né? É você fazer o passo a passo. Quando você faz o passo a passo, quando você deixa isso, essa instrução de trabalho mais detalhada, padronizada, você diminui erros e, consequentemente, você vai produzir informação mais detalhada, mais clara, com menos risco de ter problema. E aí foi onde nós começamos a perceber que poderíamos avançar mais, e é o trabalho que nós temos feito. Você vê, na pandemia nós abrimos 2 unidades. Nós abrimos uma unidade em Jequié e abrimos uma unidade em Salvador, na pandemia. Enquanto na pandemia alguns estavam preocupados em entender o que é que iria acontecer, nós partimos para a mídia, para a rede social, fomos orientar o cliente, fomos dizer que estava junto, que ficasse tranquilo. E foi um período que nós crescemos muito na pandemia. E muita coisa que nós tínhamos aqui, que a gente vinha se organizando, processos digitais, há 5 anos antes da pandemia, na pandemia a gente conseguiu virar tudo da noite para o dia. Então, a pandemia... Foi quase uma preparação, né? Esses anos todos se preparando para algum momento, infelizmente uma catástrofe, mas que vocês já estavam já se preparando, né? Justamente. Então, toda organização contábil, por mais que ela tenha um nome forte, uma estrutura forte, equipamentos, tecnologia, mas se ela não tiver pessoas alinhadas com o propósito da empresa, que isso é importante, tem uma cultura forte, aí lógico, você tem que investir em treinamento, você tem que investir em um programa desse, como nós estamos participando, que você teve a brilhante iniciativa de fazer, e eu me lembro lá em 2020, na pandemia, o Pedro ele permitiu fazer uma visita, a história dele, e nessa visita nós trocamos algumas ideias e ele me falou desse programa. Eu falei, rapaz, eu tô dentro. E a gente percebe que é um lugar onde você aprende muito, né? Participar de eventos, levar as pessoas. Então, o contador ele precisa, desculpa o termo, levantar a bunda da cadeira e estar participando dessas coisas. Ele achar que ficar sentado esperando a coisa acontecer, não vai, porque hoje ficou muito mais competitivo. A tecnologia, por exemplo, eu tenho clientes aqui de outros estados. Eu tenho clientes de outros estados. A tecnologia me fez isso, né? E a gente percebe que a cada dia que passa, a tecnologia está aumentando. E é o que eu digo todo dia aqui para a minha equipe. Olha, nós temos que sair daquilo que é operação e subir o próximo nível. É o que nós estamos trabalhando aqui. Nós temos reduzido bastante essa questão de operação e isso está funcionando meio que de forma automática, usando a inteligência artificial, com muita tecnologia que tem aí, porque a gente tem que ir para o próximo nível. Qual é o próximo nível? O próximo nível é relacionamento, que se fala da Revolução 5.0. Nós estamos na Revolução 4.0, mas estamos caminhando para 5.0, que é relacionamento. Por exemplo, eu tenho clientes, e a gente tem aqui no interior, é diferente o perfil, Pedro, a gente tem que ir no comércio da pessoa, nós vamos, senta lá, eu tenho um cliente que eu vou para tomar café, para ouvir ele falar de alguma coisa, ele fala assim, eu não quero tratar nada de contabilidade. Eu falei, nem eu também vim para tratar nada de contabilidade. Então, isso faz a diferença. Então, se o contador ele não sair desse automático, porque ele está lá, né? Digitando, imputando, estressando obrigações, cumprindo formalidades, e sem olhar o outro lado, ele vai ser engolido por essa massa que está vindo aí por todos nós, que está com outro pensamento, com outra preparação. Então, tem que fazer investimento em equipe, tem que fazer investimento em programas de mastermind, tem que fazer investimento em programa de aperfeiçoamento, tem que ser feito isso. E eu tenho uma pergunta para você, Jackson. O teu exemplo é um exemplo muito bom, cara. Você, quando vai lá para o Master, como é que é teu roteiro? Você leva quanto tempo para ir de casa até chegar no Master? Realmente, o meu roteiro aqui, eu tenho o aeroporto mais próximo aqui, dá 250 quilômetros, mas nem sempre a gente consegue casar. Aí eu vou para Salvador, eu estou a 370 quilômetros. Então eu tenho que sair daqui e rodar
Então, viagem de dia de quê? De Olha, 4, quando 5 horas? eu saio de noite, eu faço em 4. Se eu sair de dia, eu faço 5 horas. Então, você É, pega 5 horas de carro da sua cidade de Salvador. De Salvador, você pega um duas, avião de 3 duas horas horas e para São meia. Paulo para É, estar no pra grupo do tá aí. Mastermind. Olha só, cara. E tô aí constante. E na volta de novo a mesma coisa, né? Você volta de novo. Então, veja só, meus amigos, o que é o poder do comprometimento. Porque o Jackson tinha todos os motivos para não ir. Imagina só, o Jackson tem uma grande empresa contábil, uma empresa que é referência na região, tem sucesso, tudo isso graças ao seu trabalho, o trabalho da sua família, o trabalho do seu time. Ele podia sentar no sucesso dele e falar, cara, tô satisfeito, tô tranquilo. Pô, vou para São Paulo, tá louco, cara. Ficar longe da minha família, pô, longe do meu trabalho, pegar 5 horas de carro, mas 4 horas de avião e espera. Mas não. Quem tem propósito, quem tem ambição de crescer, faz o que tem que ser feito. Então, cara, fico muito feliz e muito honrado quando eu te encontro presencialmente, porque eu sei o sacrifício que você fez para chegar lá. Eu sei que para você é sacrificante. Você toma tempo, você toma a tua família, que por vezes está lá, o teu filho, inclusive, estou muito feliz de ver que ele está te acompanhando cada vez mais. E aí, antes de passar a bola para você de novo, Jackson, deixa eu reforçar com a galera que está aqui com a gente. Turma, fica presente para duas coisas que o Jackson falou. Primeiro, ele falou o seguinte: olha, vai ficando mais fácil, vai ficando mais fácil. A minha percepção, Jackson, eu acho que não é que a coisa vai ficando mais fácil, não é que o peso vai ficando menor, é que a gente vai ficando mais forte. À medida que você exercita esse músculo do empreendedorismo, você vai ficando mais forte. E quando fica mais forte, parece que o peso é mais leve. Não é que o peso é mais leve, é porque você está mais forte. Então, é muito bacana ver isso acontecendo, como vocês estão cada vez mais fortes. Mais uma vez, galera, se eles podem, você também pode. O Jackson é um ser humano, como você, como eu. O Jackson tem seus desafios. E se ele está ficando mais forte, é porque você também pode ficar mais forte. Então, fica presente para isso. A tua vida nunca vai ficar mais leve. É você que tem que criar musculatura para segurar ela de uma maneira mais suave, né? Para que não pese tanto para você. E o Jackson deu uma aula aqui, cara, de 2 pontos que para mim são os 2 pilares. O Abílio Diniz fala muito isso. Todos os problemas nas empresas, se você decompor esse problema, em última análise, ele para em 2 lados: ou pessoas ou processos. Tudo que você tiver na sua empresa, em algum momento você vai ver que ou está relacionado a pessoas que precisam fazer bem suas funções, pessoas certas nos lugares certos, competências, e não só técnicas, competências comportamentais. Veja só, como o Jackson falou, trabalhar a mentalidade, trabalhar o comportamento. E olha só que bacana, uma empresa contábil trabalhando esses aspectos comportamentais, as tais das soft skills, que são fundamentais, ou está relacionado a pessoas, ou está relacionado a processos. E veja o Jackson tratando, olha, temos que ter procedimento, instrução de trabalho detalhado. Isso é investimento na tua empresa. Isso faz padronização, isso faz dar mais confiabilidade. Então, meus amigos, o caminho para crescer na contabilidade, ele é relativamente simples. Você sabe o que fazer, só que dá trabalho para implantar. Essa parada não vem pronta. Então, assim, depende da tua liderança. Na essência, o que diferencia um membro do Master, que fatura mais de 3 milhões por ano, para um contador que não chegou lá? Pode parecer duro o que eu vou te dizer, mas é a liderança. Se você faz bem tua liderança de maneira consistente, você chega lá. Se você não está chegando lá, é porque você ainda não está fazendo a tua parte. Simples assim. E eu falo isso com todo amor para você, porque eu quero que você chegue lá. Eu quero que você esteja entre a gente. Mas para isso você vai precisar ser um líder melhor. E é possível, independente do teu contexto. Seja você no interior, seja você numa cidade grande, seja você sucessor de uma empresa contábil, seja você montando um negócio absoluto zero. Lá no Master a gente tem gente de tudo. Tem tudo se imaginar, tem gente no grupo. O que prova que todo mundo pode. Basta ter comprometimento, basta ter dedicação e direcionamento para isso. Então, Jackson, eu estou muito feliz, cara, quando eu converso contigo e cada vez que eu te encontro, eu vejo a tua energia, né? Outra coisa que para mim é uma marca registrada sua, você é um cara que está sempre com um sorriso no rosto, está sempre de bem com a vida. Para mim isso é um magnetismo que você tem, uma coisa que atrai o cliente, fala, porra, eu quero falar com esse cara, esse é um cara de sucesso, um cara de bem com a vida, um cara... Você já teve algum Rapaz, feedback desse, bicho? ganhei a noite, hein? Pô! Com certeza, pô. Mas é verdade, é verdade. Nunca te vi reclamando de nada, por mais dificuldades que tenha, cara. Você está sempre de bem com a vida. Eu acho que, eu diria que, até uma palavra está na Bíblia, né? Tem de bom ânimo. Eu acho que ter bom ânimo faz parte da parada, cara. Você tem que ter bom ânimo. Se você estiver reclamando da vida, sempre cabisbaixo, tá tudo uma merda, nada dá certo da minha vida, cara, não vai dar certo. E Ponto você final, não sabe, vai dar Pedro, certo. muito bem que o nosso corpo é energia, né? Frequência, energia.
E se todos nós conseguimos produzir uma boa energia, isso, consequentemente, vem boas energias para a gente também. Se produz energias negativas, vai vir coisas negativas. E aí, Pedro, você tocou num ponto aqui, que é o ponto que nós viramos a chave. É justamente o trabalho da contabilidade, é a liderança. Toda empresa, se o líder não tiver um trabalho nele, primeiro ele tem que entender que é ele. É aquela coisa, as pessoas querem lavar a escada de baixo para cima, não, se lava de cima para baixo. Tem que primeiro a liderança entender. Se ele não entender, meu irmão, é o reflexo, né? Até na Bíblia diz que de acordo com o sacerdote é o povo. E é verdade. Tudo de acordo com a liderança, o pensamento, é as demais pessoas. É o círculo das pessoas que você faz parte, que você está inserido. Então, o empresário contábil, ele tem que pensar isso. E é como você falou, é algo que você precisa estar preparado, e aí, lógico, ganhar força, porque o peso ele vai aumentando. Eu te digo que é difícil montar um negócio, é mais difícil manter e crescer o negócio. Dói. Aqui a gente sente isso todos os dias. Mas é o que nós conversamos aqui todo momento. A gente precisa trabalhar as etapas dia após dia. Se eu sou 1% todo dia, eu no ano melhor 365%. E o contador, ele tem que entender que ele tem que focar nas áreas de pessoas, ele tem que focar na área de processo, mas ele não pode nunca deixar de focar na área de vendas. Ele não pode deixar de focar. Toda empresa, todo negócio é mais venda, né? Ah, mas a gestão não dá conta, a operação, a gestão vai ter que dar conta. A venda não pode parar, não, tem que dar conta. Eu digo isso todo dia aqui para a minha equipe, nós temos um time comercial dentro do nosso grupo, temos metas, né? Temos também muitos clientes por indicação, mas também temos clientes por captação, seja lá no ambiente virtual, seja na prospecção, de uma forma que venha mostrar, tentar resolver a dor para o cliente. O contador ele precisa se antenar para isso aí. E a gente só conseguiu superar esses obstáculos, esses desafios de tecnologia, de estar num lugar pequeno, não ter mão de obra, de processo não estar bem definido, quando nós fizemos esse trabalho de mudança de mentalidade, fizemos um planejamento estratégico pensando a curto, médio e longo prazo, e todo ano a gente reúne, revisa, acompanha, vê o que está acontecendo, e isso fez nós superarmos os obstáculos e chegar aonde nós chegamos. Mas queremos ir mais. Por isso que a gente procura essa melhoria de estar participando, inserido, né? Estar nos eventos, seja em São Paulo, seja na Bahia, onde for, sempre tem um membro do nosso grupo participando desses eventos e trazendo para dentro da nossa realidade aquilo que pode ser absorvido, que pode ser colocado em prática. Então, quando nós fizemos isso, nós mudamos e aí começamos a superar os desafios. E os desafios vêm, isso é fato, né? E quanto mais você tem desafio, melhor é, porque, consequentemente, você vai estar colocando em prática as suas habilidades como empreendedor, como líder, como empresário contábil, como pessoa, principalmente, cumprindo um propósito que o nosso propósito, né, a nossa missão é, de fato, servir as pessoas. Essa live aqui que você se propõe a fazer, deixando um tempo, né, até lhe parabenizar pelo dom que chegou lá na sua vida, né? E é uma dádiva de Deus. Eu tenho aqui três meninos. Eu tenho o João Pedro, que vai fazer 16 anos. 3 meninos. Então tem o João Pedro, que vai fazer 16, já está comigo, é outra coisa, né? A gente precisa preparar a sucessão. Então a gente tem que trazer. Não, deixa eu fazer uma pausa aqui que eu vou te pedir, eu vou falar isso agora, cara. Eu quero falar isso agora que, para mim, vocês são um excelente case de sucessão e que estão já começando da segunda para a terceira geração, com o teu filhão vindo aí. Mas antes, deixa eu dar um aviso aqui, galera. Como eu falei, eu quero te trazer presença para aquilo que é o essencial, o âmago dessa parada. O Jackson trouxe uma aula agora, quando ele falou o que fez eles crescerem. Primeiro, autodesenvolvimento da liderança.
Você, contador, você precisa se desenvolver. Não adianta você desenvolver seus colaboradores se você não se desenvolve. Não adianta. Você precisa se desenvolver. Você precisa entender que isso faz parte do teu jogo. Para você crescer, você precisa crescer. O teu negócio é o reflexo do dono. Se o dono não cresce, o negócio não cresce. Então, assim, a provocação que eu te faço, né? Aquilo que provocação. Você tem investido no seu crescimento? Por vezes eu vejo contadores que estão lá investindo em treinamentos para os funcionários e compram lá o curso da Connect, compra curso lá na Cefis e manda curso. Beleza, maravilha, isso é muito bom. Mas e qual foi o último curso que você fez? Qual foi o último programa para empresários que você investiu no teu crescimento? Então fica atento para isso, porque se você não estiver investindo em você, teu negócio não vai crescer. Você, cara, é a pedra angular da tua empresa. Você é a célula-tronco dela. De você desmembram todas as outras células. Então, se você não melhora, o teu negócio não melhora. Então, fica presente para isso. Primeiro ponto que o Jackson trouxe. Segundo, exerça a liderança. A liderança é a tua capacidade de influenciar os outros, de conduzir as pessoas, aquilo que o Jackson falou, fazer as pessoas enxergarem a mesma coisa. Vender, como ele falou, vender a visão da empresa. Isso é fundamental. Se você não engaja teu time fica frágil. O time precisa de liderança. Precisa lá do capitão do time, às vezes gritando, incentivando, empurrando, correndo, dando exemplo, dando carrinho, dando cabeçada. É assim que funciona um time. Qualquer esporte que for, você precisa de um líder. E esse líder é você. Se não for você a fazer isso, quem vai fazer isso por você? Quem vai ser o líder do seu negócio se não for você? Então, o exercício da liderança, como a gente falou, é fator-chave para você crescer. Sem você ser um bom líder, você não vai conseguir construir um bom negócio. E, por fim, aquilo que o Jackson trouxe, que é fundamental, você precisa aprender a vender. E olha o que o Jackson falou, eu tenho uma empresa contábil, eu tenho um departamento comercial. Eu tenho pessoas aqui no meu grupo que cuidam de atrair e converter novos clientes. E o que a gente mais vê são empresas contábeis que não têm um processo comercial rodando. Não precisa nem ter um setor comercial, que aí talvez você ainda não tenha disponibilidade de ter um departamento separado. Está tudo bem, é fase. Mas tem que ter um processo, tem que ter um fluxo comercial acontecendo. Você tem que estar sempre se vendendo. E você foi perfeito, Jackson, você falou, cara, mas a gestão não está funcionando, a operação não está funcionando. Dá um jeito, cara. Primeiro vende, depois entrega. Se você tentar arrumar a casa para depois você começar a vender, fodeu, acabou. A casa nunca vai estar arrumada. A casa do Jackson nunca está arrumada. A minha casa nunca está arrumada. Ela não vai estar arrumada nunca, cara. Você tem que entender que o nosso negócio contábil é um negócio vivo. É como a bicicleta, ele só fica de pé em equilíbrio se você está pedalando. Quando você para com a bicicleta cai. Então, muito cuidado. Se você está nessa síndrome, não, eu vou arrumar a casa primeiro para depois crescer. Você vai ficar anos e anos nessa armadilha, querendo arrumar casa e não cresce. Então, Jackson, eu queria pegar esses 3 ensinamentos que você deixou, porque são muito poderosos. Eu acho que isso trava o crescimento de muitas empresas contábeis, é essa crença. É o não desenvolvimento próprio do líder, esse empresário não ser um líder e ele não focar nas vendas. E agora eu devolvo a bola para você, cara, que eu quero, nesse nosso bloco final, nesse nosso bate-papo, que você fale sobre sucessão. Porque, para mim, nitidamente, vocês são um case de sucesso em sucessão. O seu pai foi super competente, habilidoso de conseguir trazer os filhos para o negócio. E dá para ver a paixão que você tem pelo negócio. Dá para ver aquilo que você faz, o negócio como seu, não uma imposição do seu pai, mas, cara, o negócio é seu. O negócio multiplicou de tamanho quando você e seus irmãos entraram nele. João Pedro. E agora você tem seu filhão, João Vitor, né? João Vitor chegando. João Pedro, pô, meu xará praticamente, e João Pedro aí com 16 anos também começando. Então, eu queria que você desse uma dica, Jackson, para a galera que está vivendo sucessão empresarial. Seja você como sucessor, seja você como sucedido, né? Quem está assumindo essa gestão de empresa contábil. O que você pode dizer? Pedro, a sucessão é algo que precisa de muita clareza e principalmente entusiasmo, né? Sem entusiasmo, ninguém consegue fazer nada. Para você ver que a gente é tão entusiasmado e a gente tem um mentor que ele está até participando também do grupo do Márcio, que é o Caio, é um dos diretores aqui. Ele é doutor em biologia, atuou muito tempo e nós conseguimos reverter isso. E ele fez contabilidade, já é contador, CRC, e hoje está conosco. Para você ver como é que a influência é tão grande, né? Então, a sucessão, eu entendo que você tem que influenciar as pessoas. O poder de influenciar tem que ser constante. Você tem que influenciar. Você não pode pegar o lado negativo, como toda profissão tem, e descarregar isso. Você tem que estar o tempo todo falando das coisas boas, despertando a curiosidade.
E, acima de tudo, chamando para o processo. Né? Eu fui assim. Lá tem um ditado que meu pai fala que diz assim: filho se cria na garupa do cavalo. Então, aonde ele ia, nós estávamos. Eu, minha irmã, meu outro irmão, minha irmã é advogada, meu irmão é contador também. A gente estava nos eventos, né, de contabilidade, nos eventos do comércio, em encontros de associação. E assim eu faço com o meu. Aqui, você vê, o ano passado, alguns eventos levei ele. Esse ano já tem alguns eventos que eu vou levar ele também para participar, porque amanhã, o dia de amanhã, a pessoa precisa estar mais preparada. Então, as pessoas precisam influenciar. Outro ponto é deixar as regras claras dessa sucessão, separar. Tem a questão familiar, mas tem que separar, tem que deixar as coisas claras, tem que mostrar como é que funciona o negócio, como é a transparência disso, né? Como são as regras de uma transição. E dar oportunidade. A gente tem que dar oportunidade para as pessoas. Lógico, não é uma oportunidade você chegar e soltar. Né? Eu mesmo, quando eu vim aqui para Maracás, eu assumi esse escritório aqui, eu tinha 18 anos. 18 anos. Mas eu assumi, mas eu tive uma supervisão. Meu pai simplesmente chegou e tome aí, não. Teve uma supervisão. E a gente precisa ter essa supervisão para estar orientando, que é o que eu estou fazendo com o João Pedro. Supervisionando ele, orientando, dizendo que ele precisa se preparar. E aí, lógico, né? Hoje, o profissional que a gente está vendo se desenhar, ele vai ter que se expressar muito bem nesse meio de comunicação, ele vai ter que entender muito bem de tecnologia, ele vai ter que entender, porque se ele não compreender disso, ele vai ficar para trás. E o principal que ele vai ter que entender, que é de pessoas. Então, o João Pedro ele já está aqui se relacionando. Mas ele não começou de cima, ele começa lá de baixo. Como eu também comecei de lá de baixo. Que é para ele entender as fases. E quando ele chegar numa posição como a minha, ele vai entendendo. Eu vim de lá e eu preciso ter essa habilidade de trabalhar pessoas. E você só vai aprender se você estiver no campo. Você só vai aprender lutando se você estiver lá aplicando suas habilidades. Então, a dica que eu dou é que insira as pessoas dentro do contexto, dê oportunidade, deixe ele aplicar suas habilidades no campo de batalha. Vai ter momentos que ele vai errar, vai, mas você chega de junto, corrige, ensina, orienta, tem paciência. Né? É uma forma que eu tive a oportunidade de participar dessa maneira e estou replicando e digo, dá certo. Dá certo isso aí. É o que eu recomendo. Então, é isso que a gente tem feito. A gente tem aqui procurado desenvolver o melhor. E ficamos felizes, né, Pedro, de saber que tem pessoas que estão conosco até aqui, ouvindo esse bate-papo, ouvindo a nossa história da nossa empresa, do nosso grupo. E eu fico muito feliz e sentimento de que é o que você disse sempre lá, quando nós se reunimos. Nós estamos aqui, todo mundo, somos concorrentes, mas estamos todo mundo aqui para correr rente. Ou seja, quando a gente eleva o nível de alguma coisa, a gente traz o outro para junto e quem ganha? Quem vai usar do meu benefício, quem vai do meu serviço, daquilo que eu tenho oferecido, ele ganha, porque ele vai ter uma prestação de serviço melhor. Maravilha, cara. Olha, você deu uma aula que eu quero ressaltar isso para você que está nos assistindo. De repente, está passando por uma sucessão, você está assumindo a liderança de uma empresa contábil, você está tendo que ceder, e é até um conceito bacana, né? O que é ser bem-sucedido? A gente fala muito de sucesso. O que é ser bem-sucedido? É alguém te suceder. É alguém te suceder, seja te suceder de uma função. Imagina só, a gente falou aqui, o Jackson várias vezes ressaltou a importância do empresário contábil atuar no nível estratégico. Para ele atuar no nível estratégico, você vai ter que ser bem-sucedido no nível operacional. Alguém vai precisar te suceder na operação. Então, ser bem-sucedido é ter alguém que te sucede. E também, gente, não dá para a gente ser fantasioso. Nós não vamos estar nessa terra para o resto da vida. Nós um dia não estaremos mais aqui. Então, você precisa deixar um legado, deixar uma empresa que seja forte, uma empresa que dure, e não uma empresa que vai embora quando você for. Então, a sucessão é um assunto obrigatório. Todo negócio precisa ter isso de uma maneira intencional. E você, Jackson, trouxe alguns pontos que eu adorei e quero ressaltar aqui. Primeiro, cara, olha só, você falou uma coisa que eu consegui ver nas pessoas. Cara, a gente precisa vender
o nosso negócio, o nosso ofício, a nossa empresa, vender para as pessoas que a gente quer suceder. E a tendência, as chances são que muitas vezes a gente fala só do lado ruim da coisa, né? É justamente aquele pai, aquela mãe que trabalha na contabilidade só fala mal. E quantas vezes eu ouvi falar, não, filho, não faz contabilidade não. Porra, profissão ruim pra caraca, tu não ganha dinheiro, você não é valorizado. Como é que você quer que teu filho assuma o teu negócio se a vida toda ele ouviu você reclamar do teu trabalho? Se a vida toda ele viu o estímulo de, cara, não faz isso não. Então, assim, eu acho que é muito legal você trazer esse ponto, porque às vezes os próprios pais e sucessores, digamos assim, né, quem está fazendo essa sucessão, eles desvenderam a vida toda parada e depois que a família assuma. Pô, peraí, não é assim. O ser humano tem uma memória, né? Ele tem uma história construída com aquilo. Então, gostei muito dessa forma de ver e falar das coisas boas, né? Mostrar as coisas boas, óbvio que não dá para ver de romantismo. Todo trabalho tem desafio, a contabilidade não é diferente. Então, eu gostei muito disso. Gostei muito também do ditado, cara. Você trouxe alguns bons ditados hoje. A gente cria filho, como é que é na garupa do cavalo, é isso? O vaqueiro aqui falava isso, né? Olha, mas que sabedoria, cara. Olha que frase poderosa. Filho se cria Na garupa do cavalo. como é que é? Na cacunda do cavalo? Na garupa do cavalo. Segura essa, olha. Filho se cria na garupa do cavalo. Ou seja, o filho se cria andando junto com você, vivendo o que você vive. Cara, que incrível. E hoje, muitas vezes, a nossa geração, a gente fica querendo proteger nossos filhos. Ah, não, filho, vai estudar na faculdade, vai fazer o cursinho, faz o curso de inglês, teclado, natação. Bicho, tu não vai preparar um ser humano para a vida. Tem que botar essa pessoa na garupa do cavalo. Porque é lá que você vai aprender. O homem que o Jackson virou hoje é o garoto que carimbava lá atrás papel e foi entendendo o valor do trabalho, o valor do tempo, o valor do esforço, as relações humanas, a empresa como uma engrenagem que cada um tem que fazer a sua parte para a parada funcionar. Tudo isso é lição de vida. Às vezes a gente tenta proteger nossos filhos e dar para eles a formação melhor do mundo e não ensina eles a ser gente, a ser um profissional. Então, gostei muito aí desse ditado, o filho se cria na garupa do cavalo. Gostei, cara. E por fim, né, você fazer isso de maneira clara, de maneira transparente, de maneira intencional, acho que isso é um ponto. É você, sucessor, intencionalmente entender que a sucessão precisa acontecer. Não adianta você procrastinar isso. Eu diria até que, meu pensamento, né? Você é dono de empresa, você não tem o direito de deixar para o teu filho essa bomba, sabe? Igual herança. Tem gente que, não vou fazer minha herança não. Cara, tu vai falecer, tu vai deixar tua família entrar em conflito porque você não definiu claramente. Cara, você não tem o direito de fazer isso, cara. Deixa tua família continuar a vida em paz, sabe? Define claramente essa partilha, faz a coisa bem feita. Da mesma lógica, você não tem o direito de deixar tua empresa com uma governança errada. Tem as pessoas saberem como funcionam as coisas. Tem gente que não passa senha de banco, tem gente que não... E aí fica um negócio que não cresce, porque o negócio esse é o grande problema, né, Pedro? O delegar, né? Nem todos têm essa condição de delegar e ter a confiança. Eu sou muito grato porque Deus deu essa condição de confiar nas pessoas e principalmente de pessoas estarem comigo, confiar na minha liderança e abraçar o meu projeto, toda a nossa equipe, né, que está conosco, abraçaram a nossa ideia, fazem parte desse projeto e cada um tem feito a diferença aqui muito grande. Eu digo para você que desde a pessoa que limpa aqui, que serve o cafezinho, o líder de um setor, de uma célula, eles têm de fato feito a diferença no nosso conjunto e eu sou grato a isso porque isso faz com que a gente vá subindo a escada, né? Então, delegar, confiar é algo que nós precisamos fazer. E sair dessa operação, tem que sair literalmente. Se você perguntar para mim se eu lanço nota, eu não lanço, não tô, já foi essa fase, já passou. Hoje eu faço outras coisas porque não achei quem faça ainda, mas no dia que eu achar, eu também vou delegar, vou fazer outras coisas, porque a gente precisa isso. É aquela coisa, o empresário tem que ter a visão de que para ele crescer, ele tem que trazer mais pessoas para junto dele. Se ele não trouxer, ele não vai para cima, de maneira nenhuma. Talvez está aí ser bem sucedido, ser sucedido por outras pessoas e fazer novas coisas. Jackson, meu amigo, você deu uma aula para gente. Obrigado aí por isso, cara. Foi incrível o nosso bate-papo.
Tenho certeza que a turma que acompanhou aqui vai sair com muitos insights. E, mais uma vez, ressaltando, gente, o Jackson é um empresário que é de uma cidade de 20 mil habitantes e conseguiu construir um grande negócio contábil. Óbvio que não se faz isso sozinho, se faz isso com muito time, com time competente, se faz isso com inspiração, mas muita transpiração. E, para mim, Jackson, é uma honra estar do teu lado, poder aprender com você. Daqui a um mês e pouquinho, a gente vai estar junto lá no Master e vai ser uma honra estar com você de novo. Obrigado por tudo. Passando a bola aí para você fazer a tua mensagem de agradeço encerramento. aqui a oportunidade, esse espaço, né, o seu convite. É um prazer enorme falar desses assuntos de contabilidade, falar de outras coisas. E espero aí ter contribuído com aqueles que estão conosco, né, e que vai assistir, que traga insights e mudanças de pensamento. E a mensagem que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa ter foco, precisa ter fé, precisa ter perseverança, precisa ter entusiasmo, motivação, e isso não vem de fora para dentro, isso tem que sair de dentro para fora. É o que você falou mesmo, é transpirar literalmente 24 horas e entendendo que dinheiro, crescimento é uma consequência. A primeira coisa que nós aqui aprendemos e que a gente fala todo dia, o nosso negócio é lidar com pessoas. Pronto. Se a gente aprende isso, a lidar com pessoas, ter empatia, se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro, levar a resolução para o outro, lógico, as outras coisas vão acontecer naturalmente. Então, gratidão mesmo pelo convite, todas as pessoas participaram. Com certeza, daqui a um mês e pouco nós vamos estar lá. E eu fico feliz de estar colaborando e aprendendo e a gente crescendo junto, que é o melhor ainda. É isso aí, meu amigo. Uma honra estar contigo. Até breve. Um abração para você, Jackson. Falou, tchau. Fica com Deus, meu amigão.